Discutir sobre a paixão dos brasileiros por automóveis é algo que com certeza renderia horas de conversa. Afinal, somos aficionados por várias marcas, modelos, especificações técnicas e, não menos importante, o imenso prazer que temos em dirigir. Mas mesmo com uma boa base de conhecimentos a respeito, ainda tem muitas coisas das quais pouco sabemos. Eu sou Genilson, narrador do Curioso Assumido, e no vídeo de hoje você confere 10 carros e marcas nacionais pouco conhecidas pelos brasileiros. É fato que as grandes montadoras do Brasil não são originárias do nosso território. Dessa forma, nosso mercado é dominado por marcas que possuem fábricas no Brasil, mas que na verdade são estrangeiras. Temos marcas alemãs, italianas, francesas, norte-americanas, japonesas, coreanas, chinesas e entre outras. Mas outro fato que não pode ser ignorado é que, apesar de terem pouca expressão, e na maioria dos casos, a culpa ficou a cargo da pouca capacidade de produção, mas o Brasil já teve, ou ainda tem em algumas ocasiões, fabricantes de automóveis 100% nacionais. Então se acomode aí, que hoje é dia de você conhecer 10 delas. Vamos à lista. A Companhia Industrial Santa Matilde foi uma empresa sediada em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Era uma fabricante de vagões e equipamentos agrícolas, mas foi no final dos anos 70 que o então presidente da empresa decidiu preencher a lacuna deixada pelas restrições às importações de automóveis da época e produzir um carro esportivo em solo nacional. E assim nasceu o SM 4.1, que foi produzido entre os anos de 1978 e 1997. A mecânica emprestada do Chevrolet Opala, com 170 cavalos no motor 6 cilindros em linha, lhe garantiu um bom desempenho, e ele ainda contava com ar-condicionado, freio a disco nas 4 rodas, acionamento elétrico dos vidros, além de um requintado interior revestido em couro. Um grande sucesso na época e uma raridade nos dias de hoje, já que a produção total somou menos de 1.000 unidades fabricadas. Talvez o que explique o alto valor de alguns exemplares à venda na internet. Você compraria uma máquina dessas? A Miura foi uma fabricante de automóveis fundada em 1976, quando ocorreu a abertura do mercado nacional aos veículos importados. Sua produção era focada em modelos esportivos, de desenho próprios, geralmente usando mecânica Volkswagen e montados sobre chassi tubular e carroceria em fibra de vidro. Até o encerramento de suas atividades, ela produziu modelos icônicos, tecnológicos e aclamados por muitos fãs da marca até os dias de hoje. A Miura foi a primeira a trazer o sistema ABS lá em 1990. Suas produções em série foram interrompidas em 1992, mas ela seguiu recebendo encomendas por mais alguns anos, até quando parou de vender a picape BG Truck, lá em 1997. 10 anos depois, a marca foi adquirida por outra empresa do ramo de veículos, e desde então, um renascimento vem sendo prometido. Fundada inicialmente com o intuito de produzir móveis de fibra de vidro, a Chamonix logo passou a se dedicar à fabricação e exportação de réplicas Porsche, e atualmente elas são consideradas as melhores do mundo pela imprensa especializada internacional. O primeiro modelo replicado da marca foi o Porsche 550 Spyder, um grande sucesso da marca alemã nos anos 50. A réplica tinha carroceria de plástico reforçado em fibra de vidro, chassi tubular e mecânica Volkswagen. Esse modelo permaneceu em produção por mais de 20 anos. A Chamonix iniciou suas produções em 1985 e encerrou as atividades em 2010. Mas no ano seguinte, a marca, os projetos e o ferramental dela foram adquiridos por outra empresa, e a produção foi retomada, fornecendo modelos atualmente apenas sob encomenda. Produzido pela Laffer SA, o MP Laffer foi uma réplica muito fiel ao clássico inglês MGTD, porém com mecânica de Fusca posicionada na traseira. Lançado em 1974, ele se tornou muito cobiçado na época, e sua produção durou 16 anos, somando um total de 4.300 unidades fabricadas até o encerramento de suas atividades. A Bianco foi uma fabricante de automóveis sediada em Diadema, que teve um curto período de produção. Afinal, por conta de divergências internas, suas portas foram fechadas em 1979.
O fundador da marca, Tony Bianco, foi responsável pelo projeto do primeiro Fórmula 3 brasileiro, mas foi no Salão do Automóvel de São Paulo de 1976 que a Bianco foi lançada como produtora de automóveis. Seus principais modelos foram o Bianco Fúria e o Tarpan, e apesar de ser mais uma marca a usar carroceria em plástico e fibra de vidro e emprestar a mecânica da Volkswagen, o diferencial dos modelos da Bianco está literalmente nos olhos de quem vê. Particularmente eu achei muito bonito. E você, o que acha? Comenta aí. Aproveitando, confere aí se você já é inscrito aqui nesse canal. E caso ainda não seja, dá essa moral pra gente. Já ativa também o sininho para não perder as próximas publicações. O Hofstetter foi um modelo esportivo lançado nos anos 80, com motor e câmbio do Volkswagen Passat, e posteriormente adotou 1.8 turbo e câmbio 5 marchas do Gol GT, o que lhe garantiu um ótimo desempenho com potência de sobra. Seu design, inspirado no Alfa Romeo Carabo, era bastante ousado, mas é inegável que suas linhas angulosas e o formato em cunha também lembram outros modelos, como o lendário Lamborghini Countach. E mais ainda, um conceito da marca que nunca saiu do papel, bem como outros modelos de outras marcas também. Afinal, naquela época, esse tipo de visual fez bastante sucesso. O Hofstetter é com certeza um dos modelos mais raros dessa lista. Apenas 18 exemplares foram construídos, o que o coloca como uma exclusividade valiosa. Tanto que há alguns anos uma unidade foi posta à venda por R$ 95 mil e não demorou muito para ser vendida. A Brasínca é uma empresa que atualmente fabrica carrocerias para caminhões e veículos especiais. Criada em 1949, ela foi a primeira empresa do país a se dedicar ao propósito de fabricar carrocerias metálicas para ônibus. Ela ainda foi responsável, inclusive, pela carroceria em fibra de vidro para a caçamba da Volkswagen Saveiro, além das primeiras cabines dos caminhões Fenemé. Mas o maior feito da Brasínca é com certeza o desenvolvimento do coupé esportivo 4200 GT, modelo que contava com carroceria em aço moldada à mão e motor de caminhão Chevrolet da época. Uma graça, não acha? Não dá para dizer que carro brasileiro é feio. Fundada em 1964 e extinta em 1996, a Dacom era uma fabricante de automóveis, mas suas atividades se iniciaram como revendedora de automóveis Volkswagen, além de ser representante oficial da Porsche desde 1970. Mas foi em 1982 que a empresa começou a trabalhar em um carro próprio chamado de Dacom 828, um tipo de minicarro que é considerado um dos melhores projetos da marca, que a julgar pelo seu tamanho compacto, cairia como uma luva em qualquer vaga apertada dos centros urbanos. Mais uma vez, a mecânica do Fusca é usada, fazendo o carro alcançar 142 km por hora. Ela também modificou vários outros modelos, como o SP2, por exemplo. A Lobini foi fundada em 1999 e produziu um único modelo, muito admirado por alguns apaixonados por automóveis, apesar de ser pouco conhecido. O H1 tem um design arrojado, chamativo e extravagante, completado ainda por uma carroceria conversível. Para variar, a mecânica é Volkswagen, mas nada de motor de Fusca refrigerado a ar. Aqui foi usado o mesmo 1.8 turbo do Golf GTI de quarta geração, produzindo 180 cavalos e fazendo o H1 passar fácil dos 200 km por hora. Por essa você não esperava, não é? Afinal, esse design, essa potência e desempenho ainda é capaz de fazer inveja a muito esportivo importado e moderno por aí. Com certeza, diversão e adrenalina garantidos ao volante. Certamente, dentre todas as citadas, a Puma talvez seja a mais conhecida e aclamada. Ela fabricava desde carros esportivos até caminhões de pequeno porte, atuando entre os anos de 1967 e 1990. Mas, juridicamente, ela ainda continua ativa e até já apresentou outros modelos atualizados e modernos recentemente, para marcar um retorno da marca ao mercado. Seus modelos contavam com mecânica Volkswagen em alguns casos e também Chevrolet Opala, além dos DKW de 3 cilindros. E ao contrário da maioria das demais montadoras, a Puma produziu e disponibilizou vários modelos de automóveis,
sendo os Puma GT e GTB os mais famosos. Esse primeiro teve uma versão atualizada, lançada em 2013. Um fato interessante é que o início da marca se deu nas competições, onde o criador da marca buscou apoio para projetar um automóvel de corrida, visando desbancar a Willys no Autódromo de Interlagos. O Puma GT Malzone obteve tanto sucesso que teve 5 vitórias em Interlagos em 1964 e ainda venceu as principais corridas do ano seguinte. Bom, acrescentando a tudo que eu já disse no início do vídeo, além da nossa paixão, apreço e cuidado com os automóveis, está mais do que claro que brasileiro sabe fazer carro. E é uma pena que a maioria dessas montadoras não existam mais. Afinal, seria incrível vê-las crescerem e se modernizarem a ponto de rivalizarem com grandes marcas. Essa lista não contém todas as marcas nacionais não. Ainda tem mais. Consegue lembrar de mais alguma? Comenta aí embaixo uma que não foi citada, que se der o bastante para outra lista, a gente traz um novo vídeo com o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça do like se gostou do vídeo e até a próxima.